Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos pela presença, principalmente do ilustre Gustavo Diniz, nosso ex-diretor de marketing, né? E grande membro da Atlética, muito elogiado. Se quiser comentar um pouco quem é você, quem é o Diniz famoso? Valeu então pela introdução, cara. Pelas palavras, muito obrigado. Então eu vou estar passando aqui o treinamento de marketing, né, que eu falei. Já preparei até um slidezinho aqui. Começar a falar um pouquinho sobre mim. Então, prazer, eu sou o Diniz. Meu nome é Gustavo, todo mundo me chama de Diniz, né? E minha trajetória na Atlética começou lá em 21.2. Eu entrei ainda era no online, estava na pandemia. Eu entrei como trainee de marketing e nesse mesmo semestre eu fui membro da CO de associações e parcerias, que eu não sei nem se existe mais ainda, acho que agora é tudo com financeiro. Mas também fui líder da parte de marketing do Duck Olympic Games, que era o nosso desafio trainee, que como era online, a gente fez um campeonato de esportes entre algumas atléticas, e teve premiação, teve a divulgação, e na área do marketing eu que fiz essa parte. Então, em 21.2, segui na área do marketing, agora como assessor, e já peguei minha primeira gerência, que foi da CO de produtos. Então, a gente fez ali a primeira caneca da Atlética, depois da pandemia, a gente fez alguns produtos para o Uni também, e depois eu também passei para a CO interna do Uni, cuidando ali principalmente dos produtos, algumas logísticas do evento. E em 22.1, como o Zinho já disse um pouquinho, eu fui o diretor da área de marketing e também peguei a CO do aniversário de 12 anos, que foi um grande evento presencial que a gente fez. E para começar, então, o treinamento em si, eu queria saber se alguém quer arriscar. Uma pergunta simples, assim, direta, mas que pode ter várias interpretações diferentes. E ela, o que é marketing? Alguém quer dar um chute? Cara, para mim, marketing é como se vende uma parada, e aí é uma combinação de design, de psicologia, de estratégia, até de gestão. E, mano, é bem complexo na real, não sei te explicar. Na minha Não, cabeça é perfeito. isso, sabe? Uhum. Não tem uma resposta exata, assim, mas legal que tu já entrou para um outro lado, assim, porque tem muita gente que fala que o marketing é só, por exemplo, tu entrar no Instagram e publicar, fazer a tua propaganda, botar um comercial na TV, algo assim, mas ele vai muito além disso. Tu tem toda a psicologia que tu falou, tu tem que entender qual que é o teu público-alvo, como que teu cliente se comunica, como que tu vai chegar para vender, porque o marketing que eu vou usar para a minha empresa, por exemplo, que eu trabalho, nunca que vai ser a mesma que eu vou chegar para a Atlética, que é um pouco mais distraído, é um público mais jovem, um público universitário, sabe? E além de tudo isso, também ela está em constante evolução. O que isso quer dizer? Que o marketing de 2019 não vai ser o mesmo marketing de 2024 que a gente estava para a Atlética, mesmo sendo o mesmo público-alvo, o mesmo estilo de pessoas dentro da gestão, mas a gente tem que entender como que o público vai entender o teu produto, sabe? Qual que vai ser a melhor comunicação que tu vai chegar para entregar o produto final. Então, o resumo de tudo isso seria tu tentar dar valor ao produto que tu está vendendo, ou serviço também, no caso da Atlética engloba um pouco mais geral, mas com foco sempre no teu cliente, entendendo a necessidade dele, os desejos e os comportamentos, e claro que também, atrás de tudo isso, tem várias reuniões de planejamento estratégico, tu tem que entender todos os movimentos, assim, a concorrência também são alguns pontos importantes, para tu poder dar valor para o teu produto e entregar um serviço final melhor. Como eu disse um pouquinho também, teve a evolução do marketing e eu queria falar um pouquinho especificamente da Atlética, como que foi passando ao passar dos anos, né? Então, um exemplo aqui a gente pode ver em 2019, que é a primeira imagem. A Atlética era praticamente tu pegar no evento, tirar várias fotos e botar talvez uma legenda ali, alguma coisinha por cima, mas era uma comunicação mais direta ali, de tira, posta, floda o teu Instagram de um monte de coisa, pessoas sorrindo, felizes, que já passa uma mensagem, assim, de que a Atlética é integração, de Atlética é jogos, é curtição, assim, e com o passar do tempo a gente já vai ver que vai mudando um pouquinho ali. Chega produto, já tira foto, já posta. Mas a gente vê diretamente na pandemia, por exemplo, que foi 2020, mudou total a cara da Atlética, virou um pouco mais de arte, de design feito assim em computador, reciclando as fotos que já foram tiradas, e é claramente assim, reflexo da pandemia, né? Porque como não estava tendo muitos eventos presenciais e nada do tipo, a gente teve que mudar assim as ideias. Então, migrando aí para as artes um pouco mais no Canva, assim, talvez no Photoshop, dependendo de quem que estava fazendo as artes, mas é muito brusco assim a diferença que a gente teve na Atlética com a evolução das artes. E agora um pouco mais recente, 22, 23, assim, um pouco mais mesclado. A gente vê que tem os dois, com a volta dos eventos presenciais, voltaram essas fotos um pouco mais direto no feed, mas com a implementação do que foi trago pela pandemia, dessas artes um pouco mais elaboradas também, sabe? Então o feed fica um pouco mais com a cara da Atlética em si, com a identidade visual, uma identidade visual de eventos também. E essa foi um pouco da evolução da Atlética desses anos.
falando um pouquinho de identidade visual já. Se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, fica à vontade de interromper, levantar a mão aí para falar. Mas senão eu vou estar passando aqui. E a identidade visual é como que o público de fora vai ver, assim, a cara da Atlética, especificamente agora. Mas é como se tu vê um roxinho, tu sabe que tá falando daquele Nubank específico, tu vê uma lata vermelha, tu não precisa nem ver o nome, tu sabe que é a Coca-Cola, sabe? E é isso que a gente quer passar com a identidade visual da Atlética também. A gente quer que o pessoal veja esse amarelo e preto e já bata o cara e vê, não pense na Tel, não pense em nada diferente assim, é a ADM, sabe? Então, conseguindo manter essa identidade visual um pouco mais constantemente, tu consegue criar a tua marca, assim. Então, pode juntar, assim, alguns elementos como fotos, padrões, alguns fundos, padrões, fonte, principalmente, o estilo que tu vai usar o logo, porque não adianta tu só ter o logo, tu tem que saber implementar ele do estilo, tu tem que saber da onde que tá vindo cada cor que tá sendo utilizada nesse slide aqui, por exemplo, porque todas as cores aqui que eu tô utilizando, por exemplo, foram tiradas do logo da Atlética, sabe? Então, é esse conjunto de elementos que vai representar o produto ou a instituição que a gente está falando. Né? E como que a gente vai aplicar ela? Como eu disse um pouquinho, são as cores, fontes, logos e fotos para compor a identidade visual, e por isso que a gente tem um manual. Acredito que esteja até hoje no Drive da Atlética, vocês podem acessar qualquer um ali, senão eu posso mandar para vocês, tem a salva até hoje aqui no meu computador, mas acho que está no Drive ali de vocês, que ele é um guia, é um manual, mas também ele é para te guiar com alguma dúvida, ou se quiser alguma outra ideia, se às vezes tu se sente, tipo, travado, assim, sabe? O que eu posso fazer para melhorar esse design? Eu vou lá, eu posso recorrer ao Brand Book e vai ter ali quais são as cores que eu posso utilizar melhor, talvez um logo diferente, que é um logo oficial, sabe? Porque é um manual e às vezes a gente quer fugir um pouco do básico, mas tem medo de fugir totalmente do padrão, não ter nada a ver, sabe? Então esse guia do Brand Book vai te facilitar bastante e pode acessar ali para fazer as artes, as publicações, e tá disponível no Drive ali, só dá uma olhadinha. E o que tem nele? Eu destrinchei um pouquinho e deixei aberto aqui. Esses, então, são os logos principais, né? Que é o logo que todo mundo conhece. Tá um pouco até desatualizado, agora a gente já tem 5 estrelas, né? Mais uma vez campeão do Universo Prize, merecemos, né? Então, dá uma atualizadinha, mas sabemos qual é a fonte que a gente tá falando. A monocromática também, que é preto e branco, também é uma logo oficial e pode ser utilizada quando quiser, se encaixar ali dentro do design, e também sem as estrelas, porque o principal é da onde nasceu esse logo, e o logo sem estrelas também é completamente oficial e utilizável. Dentro disso aí temos outras formas, que a cabeça e o pato com o corpo ali são tirados diretamente do logo também, e a pata. A pata é um elemento extra, mas que é muito utilizado, principalmente na minha época, acabo que não vejo tanto mais hoje, mas é um elemento assim, às vezes coringa, sabe? Às vezes você quer adicionar uma coisinha a mais ali no design, talvez a cabeça do pato ficou muito estrondoso assim, e você não sabe o que adicionar, talvez colocar um quadrado aleatório não faça sentido nenhum. Então a gente tem a patinha ali, que tem até alguma caneca com as patas que eu já vi, sabe? Então esses são alguns elementos oficiais também. O vazado, às vezes também é muito bom, porque tu consegue mudar a cor dele, depois eu vou ensinar um pouquinho mais como fazer isso, tu consegue fazer direto do Canva mesmo, e são alguns elementos oficiais que podem te ajudar. Dentro disso, a gente tem o logo antigo, que ele foi mantido, ele é pouco utilizado, mas ainda já saiu num samba também, que eu fiquei sabendo, e esse é um logo um pouco mais antigo aí da Atlética. E essas são as paletas de cores, que todas são tiradas de alguma parte do logo da Atlética para tudo fazer sentido, nada sair dos padrões. E tem todos os códigos aqui para tu pegar e utilizar os oficiais da Atlética para pegar os tons diferentes, e conforme o design requeria, assim, ele pode querer talvez um amarelo mais fraco, um mais forte, dependendo da vibe que tu quer passar, sabe? Até o laranja, que é pouco utilizado, ele é oficial, tá no bico do pato, por exemplo. O vermelho que tá no terno é uma coisa bem pequenininha, só no bolso aqui, mas ele é um elemento auxiliar. Eu mesmo tô utilizando aqui um pouco mais pra você ver que às vezes parece que não faz sentido, mas junto ele vai se encaixar. E os pretos, brancos são um pouco mais neutros ali, claro, oficiais, mas o específico tá ali pra utilizar sempre. E as fontes? As fontes, elas podem ser um pouco mais variáveis, mas as oficiais mesmo são essas. E a da próxima página aqui. Algumas são mais fáceis de utilizar, principalmente porque tem no Canva. Algumas delas não tem, sabe? Então você teria que botar no Photoshop, alguma coisa assim. Mas a maioria delas tem sim no Canva e tu consegue utilizar. E é interessante tu sempre entender qual que é a mensagem que tu quer passar com o teu post, sabe? Às vezes um post de campeão do Uni não vai ser a mesma coisa que um post de matrículas abertas, sabe? Então, o quão estrondoso tu quer ser, o quão calmo, sabe? Depende do contexto, de o que é a tua publicação, o que é o teu stories, o que tu quer falar com ele. E a fonte vai ser meio que a entonação que tu vai usar.
Porque quando a pessoa tá lendo o teu stories, por exemplo, ela não sabe com que tom tu tá falando. E a fonte, o tamanho dela, a cor que tu tá utilizando, tem muito da psicologia que entra por trás disso e tu consegue repassar essa mensagem através dela, seja o tamanho da cor ou o estilo dela mesmo. E também, além de diferentes tipos de publicação, tem tipos diferentes das plataformas que a gente vai utilizar. Não sei se ainda hoje usam o LinkedIn, por exemplo, mas na época que eu estava na Atlética, a gente utilizava bastante, que era um material complementar um pouco mais informativo, assim, porque muita gente vê a Atlética como só bagunça, sabe? O pessoal que quer sair, quer beber e não liga pra nada, larga a faculdade, sabe? E a gente quis mostrar que não era isso, sabe? A gente criou um LinkedIn, a gente utilizou uma linguagem um pouco mais formal, a gente quis explicar, por exemplo, quais são todas as áreas que a gente tem na Atlética, o que cada um faz. A gente teve relatos, assim, por exemplo, da presidência pegando e falando quais foram as experiências dela na Atlética, como que isso agregou, as conexões que a Atlética trouxe para o trabalho dela, por exemplo. O meu estágio também, eu comecei por causa da Atlética. Foi uma menina da minha área que estava saindo, e como eu conhecia ela me ofereceu estágio, e hoje eu tô efetivado lá já faz 2 anos, sabe? Então, se não fosse Atlética, eu provavelmente não tava nem com esse trabalho que eu tô hoje. Então, é muito importante o tom que a gente vai utilizar em cada rede social. Se a gente for pegar um Instagram, por exemplo, dentro dela já tem vários tipos diferentes. Tem o post no feed, tem os stories, tem o Reels agora também, e cada uma delas tem que entender qual que é o sentimento que tu quer passar pela publicação, para tu adaptar ela e tá utilizando da maneira correta. Até o Twitter da Atlética tem, acho que tá desativado faz tempo, mas ele existe, aí seria uma linguagem já diferente, talvez um pouco mais informal, mais ainda do que é no Instagram, por exemplo, sabe? Mas entender qual que é a ideia de cada plataforma é muito importante, sabe? E bom, para criar as publicações em si, os stories, as publicações, a gente às vezes vê travado, assim, sabe? Eu olho para o computador e falo, cara, acabou, sabe? Eu não sei o que fazer. O que eu faço com isso? Eu sei que eu tenho uma caneca para vender, mas como que eu vendo ela? O que eu boto aqui? Não sei. E, pô, tu pegar em alguns sites pra ter inspiração mesmo, sabe? Nem que seja pra copiar, vamos combinar. Mas tu pode entrar na Tears, principalmente se tu tá fazendo algum produto, ou quer alguma publicação de produtos, como tem aqui, por exemplo, sabe? Tu pode pegar e postar isso no Instagram, pegar algum elemento dessa imagem aqui, ou algum elemento dessa camisa aqui, e juntar, e às vezes abre um pouquinho do teu cérebro, assim, pra, pô, tu juntar e sair uma publicação um pouco melhor, um produto mais legal, alguma coisa diferente. E o Behance também é outra plataforma que eu recomendo bastante, que é uma plataforma de, principalmente social media, que tu pesquisa ali, por exemplo, aqui tá pesquisado Atlética, aí tem alguns designs aqui feitos por um pouco mais profissional, assim, mas de inspirações que tu pode utilizar para fazer teus posts, assim, sabe? Às vezes só um elementozinho que tu vê, pô, é isso, tá faltando, sabe? Seja um elemento gráfico pequeno que tu bota ali e parece que junta tudo, assim, do teu design. Quando tá faltando alguma coisa, tu pega ali, sabe? Tu pode pegar alguma textura que tá fazendo alguma diferença ali no essa aqui, por exemplo, sabe? Porque imagina se fosse só um fundo laranja sem graça, não ia fazer sentido. Tu pode só de lembrar disso, tu já pode pegar alguma outra coisa diferente e inserir no teu design da Atlética, sabe? Então é Behance o nome do site, se quiser posso mandar o link ali depois, mas é bem interessante. E a Tier seria um pouco mais para produtos assim, mas pro design em geral também é bem interessante. Tu consegue filtrar também se tu tá fazendo uma caneca, se tu tá fazendo uma camiseta, um chapéu, sabe? E entra ali, vê os que mais estão vendendo no momento e pega algumas ideias bem diferentes. Bem legal. Então, agora que a gente sabe um pouco mais da teoria, queria ir lá para a prática. Eu queria pegar junto com vocês e a gente vai meio que montar um post da Atlética. Vamos fazer essa, então eu vou pegar aqui. E antes disso, alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa na cabeça, assim, que queira perguntar? Senão eu já vou seguir para lá. Denise, eu só queria te fazer uma pergunta em Claro, relação fica à vontade. à identidade visual, assim. Uhum. Tu acha que em alguns momentos a gente deve estar alterando ela? Por exemplo, assim, eu lembro que teve uma época que o Grêmio, né, foi fazer publicações, enfim, em relação ao Natal, e ele utilizou, né, o Papai Noel azul, não o verde, que remetia ao Internacional, né? Uhum. Qual que é a tua opinião nesse cenário assim? Por exemplo, né, sei lá, teve outros eventos agora que eu não lembro, assim, mas que a identidade visual foi alterada para não remeter a uma outra empresa, um outro clube, sim, enfim. Tu acha que deve manter, deve alterar? Cara, já que tu citou o Grêmio, é bem interessante, já fui no estádio deles e sabia que a Coca-Cola deles é azul. Então, tipo, foi o exemplo que eu dei, sabe? Que eu falei que tu vê a latinha vermelha e tu sabe que é a Coca.
E lá não, sabe? Então eles mesmos quebraram essa própria regra deles por causa do Grêmio, assim, isso é legal pra caramba. Então eu acho sim que ela deve ser alterada conforme o contexto. Ele é um guia, é um manual, mas ele não é uma regra, sabe? Se tu vê que tem alguma oportunidade de melhorar o teu produto, melhorar o teu design ali com alguma coisa que foge do manual, eu acho que ela deve ser abraçada assim, sabe? Eu acho que ele é um guia assim de meio que um passo a passo, onde tu deve ir, qual caminho tu deve seguir, mas não é uma regra. Não é, claro que é muito, muito difícil que eu vou pegar e vou toda vez ali abrir o brand book e falar, não vou poder usar isso, sabe? É mais pra você ter um norte mesmo. Então eu concordo e eu acho que o brand book mesmo, ele pode e deve ser atualizado de tempo em tempo para fazer mais sentido, sabe? Porque esse brand book é de antes da pandemia e talvez já tenha mudado um pouco mais. Talvez o vermelho já não faça mais sentido ser usado. E às vezes a gente tem um evento, por exemplo, no IA. A identidade visual do IA é vermelha. E não tem problema nenhum de eu botar um vermelho ali no feed da Atlética, porque todo mundo sabe que a Atlética está participando do IA, e o IA é vermelho. Perfeito, sabe? Eu acho que dando para entender e não ficando muito bagunçado, eu acho que é totalmente plausível e apoio mesmo, sabe? Porque às vezes ele até dá um destaque maior. Se uma pessoa que não acompanha tanto a Atlética, às vezes ela pode, sei lá, abrir o Instagram, passar ali o amarelo, beleza, não me liga, opa, post da Atlética vermelho, o que é isso? Mudou alguma coisa? Sabe o que tem de diferente? Então, eu acho bem interessante, legal a pergunta e minha opinião seria mais essa mesmo. Acho que apoio sim. Pode falar. Cara, eu tenho uma pergunta, é mais sobre curiosidade. Quem que teve essa ideia do brand book? Pô, cara, isso aí já é um pouco mais atrás, aí não vou saber responder isso aí não. Pô, mas Mas quando eu genial, era bem profissional. trainee, pois é, cara, quando eu era trainee, isso aí foi o Lobo e o Tomás que fizeram o treinamento, e eles já apresentaram esse brand book, então acredito que seja antes deles mesmo. Ou se for deles mesmo, aí pode ser que seja do Lobo do Tomás, mas não pode confirmar isso aí não, foi mal. Mas do caralho, né, cara, porque, pô, deixa tudo muito organizado, assim, eles deixaram tudo mastigadinho, assim, pra qualquer um pegar lá, abre o elemento, joga no Canva, e ajuda bastante, né. Uma curiosidade agora que eu queria saber sobre você. Você sempre gostou de desenhar, de fazer produto, ou tu aprendeu na Atlética? Cara, eu sempre tive muito dessa vontade, assim, sabe? Eu sempre gostei de brincar um pouquinho, assim, sabe? A gente tem um grupo de amigos, vou lá, tento fazer uma camisa, uma caneca, talvez, assim. Mas o que me deu mais do que a vontade que eu tive, eu vi, pô, eu consigo fazer isso. Eu acho legal, sabe? Eu consigo ir atrás. Foi a Atlética, sabe? Tanto que eu faço isso no meu trabalho hoje, sabe? Já fiz freelance disso também. E eu não me considero o maior, nem me considero designer, pra falar a verdade. Eu trabalho um pouco mais com marketing, assim. Mas eu acho muito legal essa ideia da Atlética, assim, sabe? Porque quando tu me chamou, quando eu comecei a brincar no Canva pra fazer essa apresentação, pô, eu abri um sorriso no rosto, assim, lembrando de tudo que eu aplicava na Atlética, assim, sabe? Me deu vontade de pegar e botar uma cabeça do pato ali, sabe? Muito legal. Então, acho que me aprimorou muito, assim, e me fez me descobrir bastante, sabe? Tenho muito a agradecer pra Atlética e tanto que quando eu entrei, eu botei ali sem pensar, sabe? Marketing, porque já é uma coisa que tenho meio que desde sempre, assim, meu pai trabalha com publicidade e tal, então já é meio daqui de casa. Mas a Atlética com certeza deu um up, assim, enorme, enorme na minha vontade e nas minhas práticas também, né? Que da hora, obrigado. Nada. Então, acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, senão eu vou começar aqui, brincar um pouquinho no Canva. Certo aqui. Beleza. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou entrar no Canva. Tá aparecendo ali certinho. Beleza. Então, entrando aqui, a gente vai entrar em criar no design. Vamos dizer que a gente quer fazer um post pro Instagram, por exemplo. Já vai ter prontinho aqui. Tu pode pegar outras coisas, post pro LinkedIn. Vai ter aqui, vai ter capa, vai ter stories, tem tudo aqui perfeito, apresentação. E o Canva vai se adaptar não só com o formato aqui do quadradinho, do retângulo que seja, mas do layout dele em si e alguns dos exemplos aqui de design também, porque tu viu que quando eu abri, a gente tem vários designs prontos aqui que tu pode pegar e se inspirar para mexer. Vamos colocar, por exemplo, esportes, a gente vai anunciar o IA. Vamos pegar um aqui. Gostei desse aqui, por exemplo. Eu posso começar a pegar esse aqui e editar, sabe? Se esse aqui não faz muito sentido, vamos lá, te apaga. Esse aqui não faz, apaga. Mas é um pouco mais para inspiração, de novo, sabe? Tu pode, com certeza, pegar algum elemento desse, algum elemento do outro aqui, juntar, pegar no mesmo. Acho que esse aqui casa com esse, tira essa foto, bota uma foto do IA e fechou. Podemos fazer isso com certeza. Mas vamos começar do zero aqui, só para demonstrar. Então, primeira coisa, a gente decidir da onde que é o post que a gente vai fazer. Vamos fazer, por exemplo, de produto. Vamos fazer uma caneca. A gente vai ver, eu, por exemplo, eu gosto de entrar no Instagram e abrir aqui
Deixa eu trocar aqui de tela só um pouquinho. Eu gosto de abrir o Instagram da Atlética e ver como que tá o nosso feed hoje, sabe? Se eu entrar aqui, porque é muito importante o pessoal entrar na nossa página e ter uma boa impressão, sabe? Então, o que vai casar bem aqui com esses últimos posts, sabe? É um amarelo, é um preto, é um branco, sabe? Então, tem que ter em mente, assim, tu tem que fazer na tua cabeça meio com um mapa, assim, o que tu tá com vontade de fazer, o que tu acha que é legal pra Atlético. Vamos dizer que um amarelo, por exemplo. Primeiro de tudo, então, a gente vai aqui na cor de fundo, como não tem nada. E aqui já vai ter, pô, o brand book destrinchado pra ti, tá tudo na mão aqui. Tudo que eu passei aqui nessa outra página, todas as cores, já tá mastigadinho aqui, tá? Então são as mesmas cores que tem ali. Vamos botar um amarelo, por exemplo? Legal. Esse é o amarelo que eu quero pra botar ele no feed e vai ser um post do Instagram. E aí a gente coloca um texto, que tu pode colocar aqui no parágrafo e digitar teu texto. Ou pra poupar ali 2 segundinhos da tua vida, tu só aperta a tecla T que já aparece aqui. Eu acho mais legal. Tu pode também aumentar a fonte por aqui, que é um pouco mais demoradinho, ou também dá pra só arrastar aqui o mouse e ele vai aumentar a tua fonte. Se tu aumentar segurando o Alt, eu acho um pouco mais aconselhável, porque daí ele vai ficar no meio. Então, se ele tá pequenininho e eu arrasto pro lado, às vezes eu vou ter que pegar e voltar ele pro meio. Agora já não sei se tá mais centralizado ou não. Então, eu, por exemplo, gosto de deixar aqui no meio, segurar Alt e aumento. Vamos botar aqui. O que estamos vendendo? Novos canecos. Novos canecos. Beleza. Primeiro de tudo, eu vou aqui em arquivo. Não é obrigatório isso, mas é uma coisa que eu gosto. E eu gosto de mostrar margens. Porque não sei se dá pra ver aqui, mas tem um pontilhado que mostra qual que é a área principal que tu deve colocar o teu design. Então vamos botar aqui novas canecas. E essa fonte, já viu que não é uma fonte que não faz sentido nenhum, assim, com a Atlética, né? Então a gente vai entrar aqui, pode acessar o Brand Book se quiser. E essa aqui eu tenho certeza que tá no Brand, tá? Vou pegar ela pra usar de exemplo. E já vou botar aqui, então novas canecas. Vamos botar uma imagem. Deixar aqui, a gente pega, faz upload aqui, salva, bota uma canequinha aqui. Beleza, mas tá um pouquinho feio, esse PNG não é um PNG, né? Então vamos clicar aqui e tu vai editar a foto. Quando tu vai editar a foto, tu tem um mar de efeito aqui para utilizar, mas o principal aqui do Canva, que é surreal, tu tem uma edição de Photoshop assim de 10 minutos em um clique. Clica aqui, remove fundo, inteligência artificial, pá, fechou. Então já temos nossos elementos principais, que é o texto e nossa imagem principal, que é a caneca. O nosso fundo, ele tá um pouco sem graça, vamos combinar. Pode faltar algum elemento gráfico, o que é muito aconselhável é usar as texturas. Tu pode vir aqui nos elementos e pesquisar, por exemplo, texturas. Vai aparecer uma infinidade de coisa, que dependendo fica legal ou não, sabe? Então vamos ver, esse aqui, vamos testar ele. Tu vê que já dá uma diferenciada um pouco maior do que só o fundo sólido, que fica um pouco mais sem graça. Então, uma vez que tu bota ele, ajusta ele no máximo, só de clicar ele já vai aparecer aqui, ajusta ele no máximo, e tu vai criar aqui em posição. A posição o que quer dizer? Ele quer dizer qual o elemento que está em cima do outro. E a gente quer que ele fique lá atrás, porque ele é mais o fundo, então a gente vai clicar aqui para o fundo. Perfeito, sem segredo. E então já deu uma diferenciada aqui, só o sólido e assim com a textura, por exemplo. Eu não gostei muito dela, pra falar a verdade, então vou pegar uma que eu deixei prontinha aqui. Mas isso pode fazer com qualquer textura. Tu tá vendo que esse aqui não é do mesmo estilo que tinha aqui no Canva, que ele já tem algumas coisas com transparência baixa. Eu peguei esse aqui, deixei salvo, vou aumentar no negócio tudo, e a gente tem aqui, esse botãozinho é a transparência. Então tu consegue diminuir e ele vai mudando aqui, o quão forte tu quer que ele fique, sabe? E de novo, ele tá em cima aqui do texto e da imagem, então a gente vai em posição, joga ele pro fundo e fechou. Pra gente não ter problema, a gente vai ficar mexendo a caneca de um lado pro outro, o texto de um lado pro outro. Pra não ter problema, a gente vem aqui e trava ele. Fechou? Então, se eu mexer, ele não vai acontecer nada. Ele tá travado, não vai te atrapalhar, esse é teu fundo. Fechou? Então, podemos adicionar mais alguma coisa, por exemplo, a caneca. Lógico que aqui não vai ser essa caneca assim da Atlética. Então, tu pode usar o Canva também para fazer os produtos, claro. Então, aqui no Canva tem essa aba aqui de marca. E também tem bastante coisa mastigadinha já tem o brand book pronto. Botaram até da Peter, do Uni ali. Mas o que a gente quer agora? Agora a gente quer os logos, que vocês podem estar fazendo upload aqui já deixaram de várias atléticas prontos, mas a gente quer da maior do sul, né? Então vamos botar aqui e a nossa caneca vai ser essa. Lógico que tá completamente simples, não vai ser uma caneca assim, mas é isso. Então vamos botar ela um pouco mais pro centro, certo? Mas daí o que acontece?
ele tá separado um do outro. Então o que eu vou fazer? Vou botar um em cima do outro? Não. Eu vou selecionar, eu vou arrastar o mouse nos dois, ou vou clicar na caneca e clicar no logo, e aqui eu vou dar um agrupar. Então toda vez que eu mexer ou selecionar um, já vai selecionar os dois, então eles estão juntinhos agora. E eu não preciso se preocupar com eles estando solto um do outro. Então, perfeito. Vou dar uma diminuída e agora tá aqui, beleza. Mas não tá no centro. Será que tá? Não tenho certeza. Não, só com a marcha tu não consegue saber. Então tu consegue clicar nele, ele já tá agrupado, então vai mexer nos dois, tu vai em posição de novo. Só que agora a gente não vai mexer aqui nas camadas, a gente vai mexer aqui no alinhar. Eu quero que ele fique bem no meio e bem no centro. Então a gente clica aqui e ele vai ficar bem centralizado, perfeito. Outra maneira que tu pode fazer, uma dica bem importante, principalmente quando tu tem vários elementos diferentes, tu quer saber se a distância entre as bordas tá igual. Tu vai clicar em Alt e botar o mouse para fora. Você tá vendo que ele tá perfeitamente aqui, 293, 293, 286, 286. Então perfeito, ele tá certinho no fundo. Se eu tenho mais elementos, quero deixar eles exatamente igual. Ó, a gente vai clicar no Alt aqui, 28 e 28, tá certinho. Mas se ele tivesse um pouco mais pra cá, 14 e 42, então eu sei que eu tenho que abaixar um pouquinho a minha caneca. Ou também o que eu posso fazer, porque, pô, o Canva é esperto pra caramba, a gente seleciona todos os elementos e a gente vem aqui para equilibrar o espaço. Então, com certeza, eu não preciso nem clicar no Alt, eu vou clicar só para mostrar para vocês, mas a distância entre eles está igualzinha, perfeito. Então, isso aqui é um salva-vida enorme, porque é muito importante assim para não ficar muito bagunçado, sabe? Se eu tenho uma caneca que fica aqui, um texto que fica lá embaixo, não vai fazer sentido, vai ficar bagunçado. E eu consigo fazer isso com o mouse também, quando aparecem essas duas linhas aqui, tá exatamente no meio. Mas vamos dar uma incrementada no nosso design. O fundo já deu uma melhorada, já botou a textura, o texto já melhorou também, com a fonte um pouco melhor, mas ele tá sem graça. Eu acho que quando eu quero vender caneca, eu quero que seja um pouco mais estrondoso, assim. Eu quero que o pessoal veja novas canecas, vamos lá. Então vamos lá, vamos deixar em caixa alta, por exemplo. Novas canecas. Mas também, detalhezinho do Canva, a gente pode só voltar como tava e clicar aqui, pô, já faz automático. Fechou. E aí tu consegue voltar ou deixar como tava só com um cliquezinho. Então beleza. Mas ela ainda tá sem graça, tô achando. Eu posso clicar aqui em efeitos. E aqui também tem outro mar de infinidade de coisa que tu pode adicionar no teu texto. Aqui, só para tirar do caminho, seria a curva, que a gente consegue deixar ela tanto para cima quanto para baixo aqui. Isso aqui para montar design, principalmente de produto, é muito bom, sabe? A gente poderia deixar assim e colocar alguns outros elementos, mas o que a gente quer hoje não é isso, então a gente vai botar em nenhum aqui. A gente pode deixar ele vazado, por exemplo, que fica bem legal, talvez deixar um pouquinho maior. Aqui temos também a sombra, que é um dos que tu mais vai utilizar. A sombra pode ser diretamente, assim, bem dura, como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, um embaixo do outro mesmo. Outro pode deixar ele um pouco mais desfocado, sabe? Ele fica um sombreado mais suave, mais interessante, assim, que dá um ar um pouco mais profissional. Vamos deixar assim, que ele fica bem sutil, mas também dá pra ver que tem uma sombra ali. E assim fica interessante. Temos caneca, mas temos caneca dos dois lados, certo? E eu quero mostrar os dois lados. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui nos uploads, vai botar de novo, vai fazer todo o processo de novo? Não, só vamos clicar nela, segura Alt e arrasta pro lado. Ou também, claro, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V também funciona, mas aqui tem um controle um pouco maior. Então segurando o Alt, tu já consegue botar ali perfeitamente o mesmo item. Vamos botar aqui também, Alt e arrasta. Aí tu copia. Mas o outro lado não é exatamente assim. Primeiro que ele é do outro lado. Então a gente vai desagrupar, porque ele estava junto ali, a gente vai apagar esse logo que estava aqui em cima, e a gente vai inverter, porque é o outro lado da caneca. Nesse caso a gente quer inverter horizontalmente. Perfeito? E aí aqui a gente vai criar um outro estilo de design para caneca. Aqui a gente vai botar um texto, por exemplo. Vamos botar os patos voam juntos. Vou botar aqui separado. E aqui a gente consegue... Opa, tirar um pouquinho do zoom. E arrasta para cima. Preto no preto não dá, vamos mudar a cor aqui. Vamos botar um efeitinho nele também, vamos botar um sombreado, por exemplo. Já melhorou um pouquinho. E aqui ainda tá sem graça, a gente pode colocar mais um elemento. Então a gente vem aqui nos uploads, ou na aba de marca ali, talvez se já tiver. Mas a gente pode... Vamos ver se tem uma patinha, pode ser talvez. Aqui, marca. Será que tem a patinha? Tem a patinha, perfeito. Vamos botar aqui, bota um em cima do outro. Pronto, esse é o meu outro lado da caneca. E de novo, tá separado, vamos arrastar aqui o mouse, agrupar e tá perfeito. Esses são os nossos dois lados da caneca. Vamos ajustar um pouquinho aqui, um do lado do outro. A gente consegue ainda dar uma incrementada boa. Se a gente vir aqui no Behance, a gente consegue ver alguns outros designs. O que tu acha que tá faltando ali? Será que é só um... Vou botar aqui suporte de novo. Talvez... Ó, o Fred aqui.
só um elemento gráfico, talvez algumas linhas, alguns granulados, sabe? Então tu consegue entrar aqui para ter essa inspiração um pouco a mais. Vamos botar, vamos ver, elementos gráficos. Ó, esse negocinho aqui pode ser. Só de colocar um negocinho aqui diferente, eu quero pro outro lado, vamos inverter de novo. Eu quero ele em preto, porque o preto normal tá no brand book do Atlético, eu quero ele um pouquinho menor. Vai ficar aqui, só um detalhezinho, que às vezes faz uma diferença assim enorme, sabe? Vamos inverter ele de novo. E tá aqui. Beleza. Então esse seria a capa principal, assim, bem simples, mas com várias opções de utilização. Vamos fazer mais uma página. Ou melhor, vamos fazer o que a gente quer? A gente quer divulgar essas canecas no Stories também, para reforçar. Então, ao invés de tu pegar no Canva aqui, vir de novo, vir no Criar Design e vir aqui Stories do Instagram e começar a recriar tudo, não, o que a gente pode fazer? Com o Canva Pro, tu pode simplesmente vir em arquivo arquivo não, redimensionar. Então, quando tu vem redimensionar, tu bota aqui um Stories. Agora eu quero um Story. E ele já vai automaticamente, vamos copiar, vou criar uma cópia para não perder. E ele vai redimensionar o teu arquivo. E tu vai ter prontinho aqui o mesmo estilo de design com outro formato, que fica muito, muito mais fácil de tu mexer. Botar uma caneca em cima, uma caneca embaixo, por exemplo, novas canecas aqui em cima. Beleza? Então temos algumas outras ideias também. A gente pode querer adicionar mais uma página para cá. A gente pode duplicar ela para ficar um pouco mais fácil. Novas canecas, preço R$25, sabe? 25. E aí o mesmo design com pequenas alterações, porque a gente pode transformar ela num stories animado. Então a gente viria aqui novas canecas e vem aqui em animar. Quando tu vem em animar, vai ter diversas animações que tu pode utilizar. E vamos usar uma simples, surgir talvez. E tu vai ver que aqui já vai mudar para vídeo, porque tu consegue mudar aqui o tempo também. Deixa eu desbloquear. Cadê o tempo? Perdi o tempo. Mas enfim, aí ele já vira um vídeo, a animação que a gente aplicou já vai estar aqui. E vai ter também a transição de uma para outra, porque na saída ela vai ter a mesma animação, e aqui como a gente não colocou, ele não vai ter. Então vamos botar mais uma animaçãozinha aqui, vamos descer de panorama. Vamos botar aqui na transição. Aqui. Novas canecas, preço 25. Beleza. Stories diferentes, com animação ali. Então, ele tá um pouco sem graça. A gente pode colocar a música no Instagram direto? Pode, mas se a gente for em áudios aqui, a gente consegue pegar alguns pré-definidos do Canva e adicionar pra já ter uma musiquinha quando tu for baixar. Mas tu também pode só botar no Instagram que é um pouco mais fácil. E se tiver pronto, vem aqui em baixar, confere. Se é um story animado que a gente fez, a gente vem em vídeo. E aí a gente vem, a qualidade pode deixar e confere se tu quer baixar todas as páginas. Por exemplo, a 3 e a 4 a gente não mexeu, é só vazio. Então a gente vem aqui, baixa e vai estar o nosso videozinho. Não vou baixar, claro. Mas pra fazer o vídeo seria assim. Vamos voltar pra cá. Ainda acho que tá um pouco sem graça. Então a gente pode adicionar uma sombra também, que eu comentei. O que o pessoal usa muito no Atlético, usava pelo menos, não sei se ainda tá em prática, mas é uma sombra diferenciada, que é uma sombra sólida. Então a gente vai apertar Ctrl C, Ctrl V, ela vai copiar, a gente vem aqui em editar e vai ter vários efeitos. O que a gente vai usar agora é esse aqui, que chama Duotone. Na prática ele é pra só dar uma sombrinha colorida pra foto. Mas o que a gente vai utilizar pode ser personalizado, pode ser, enfim, qualquer um, porque a gente vai mexer aqui. Então a gente vai botar os dois da mesma cor. Vamos pegar aqui e botar o amarelo que a gente tem aqui. O sombra a gente vai botar o mesmo amarelo que a gente já usou. E ele vai criar uma sombra sólida. Isso aqui tu vai usar provavelmente mais do que tu acha. Achei também que não ia usar tanto quando eu tive meu treinamento, mas utilizei bastante. E claro que nosso fundo tá amarelo, então não fica tão legal. Deixa eu tentar botar no fundo branco isso. Só um pouquinho. Aqui. E ele dá um destaque um pouco maior. Na caneca, ele ficou assim, mas tu pode fazer isso para as pessoas também. Vamos pegar aqui Uploads. Vamos pegar uma imagem. Olha o homem aqui. Vou editar de exemplo, então. Perfeito. Vamos editar a foto, vamos remover o fundo. Vamos ver se ele vai pegar certinho. Perfeito. Nossa, até excluiu o resto, pessoal. Só faltou um pouquinho aqui. Ó, como tu viu que faltou um pouquinho aqui, tu consegue vir manualmente e apagar. Ele também não é perfeito, né? Mas vamos dizer que assim tá perfeito. Lógico que não tá, mas só pra pôr um pouquinho de tempo. E a gente volta. Então a gente vem aqui, edita a foto, bota um duotone, bota na cereja, qualquer um. Pega o amarelo que a gente já utilizou aqui. E o amarelo de novo.
e aí ele ficaria esse fundo. Eu só esqueci de botar a própria foto antes, né? Mas é muito tenso. Aqui, copia, cola, e agora sim. Edita, do Tone, pode ser qualquer um. Pega o amarelo e o outro amarelo. Beleza, aí agora o que acontece? Uma tá na frente da outra, só que tá errado. Então a gente vai jogar ela pro fundo e vai dar um arzinho diferente, assim, sabe? Porque às vezes só pra complementar, só pra não ficar muito jogado ali, só pra dar um acabamento um pouco melhor na tua imagem. O que mais que a gente pode botar aqui? Vamos criar mais um aqui, a gente pode botar o preço 25. E agora eu quero botar ela aqui bem na margem certinho. Eu quero deixar ela... Vamos ver. Aqui. Eu quero deixar ela um pouco maior. Eu quero que ela fique alinhada pra lá. Aqui é só mexer bem facinho também, sem estresse. Se eu quiser botar ela com um pontinho aqui, com uma numeração, também bem fácil, sem segredo. Mas se eu, digamos que eu criei um novo texto e ele ficou diferente. Aqui tem um efeito, aqui não tem um efeito. A gente pega esse pincel aqui pra poupar tempo. Peraí, deixa eu voltar. A gente clica no que a gente quer. E agora clica no outro e perfeito. Ele vai ficar do mesmo tamanho, com os mesmos efeitos e vai te poupar bastante tempo também. Beleza? Então vamos apagar isso aqui. O que mais que a gente consegue brincar aqui no Canva? Também um outro detalhe que tu pode utilizar bem legal são os aplicativos, tem bastante coisa, mas um que eu gosto bastante é o de mockups, que podemos abrir aqui e tem várias opções. Às vezes tu quer botar um print de Instagram dentro do celular, vamos pegar aqui esse aqui. E só de tu pegar uma imagem que tá nos teus uploads e jogar pra cá, acho que tem um print aqui, né? Tem. Aqui. Espera ele carregar um pouquinho e aí já fica pronto aqui. Uma montagenzinha bem simples, mas que já dá um detalhe, pô, bem maneiro, assim, sabe? Fica um pouco mais profissional do que só jogar o print aqui. Vamos ver a diferença, sabe? Olha como fica, sabe? Então, sem comparação, né? Outro aplicativo que também é o do QR Code, que tu, às vezes, para fazer um folder, botar no RAW ali do CSE, é bem legal. Então, já tem isso nativo do Canva, que é bem interessante. Consegue fazer desenho também, que é meio inútil, mas se quiser botar um elemento um pouco a mais aqui, é bem legal também. Alguns elementos gráficos que podem ser interessantes também, principalmente esse gradiente, que às vezes alguma coisa não casa tão bem, sabe? Tá muito brusco um com o outro. Então a gente pega aqui, muda a cor, bota o amarelo, assim, sabe? Só pra dar um sombreado a mais, ficar um pouco mais sutil. Então o gradiente é interessante. Você consegue fazer o gradiente também diretamente na cor sólida e fazer tua própria mescla. Tu vai adicionar uma nova cor e ao invés de vir na cor sólida, tu vem em gradiente. Indo no gradiente, tu consegue escolher se tu quer de um lado pro outro, de um círculo pra fora, bem do cantinho. Vamos selecionar esse aqui. E eu quero 3 cores diferentes. Eu quero do amarelo pro vermelho pro verde. Que foi uma coisa feia, mas pode te ajudar bastante também para sair um pouco mais do simples. Isso aqui antes não tinha no Canva, tinha que fazer, tipo, pega direto do Photoshop e depois joga no Canva, era bem chatinho. Então agora tem direto daqui do Canva. E também tem os gradientes prontos que são um pouco mais sem graça, mas também existem aqui. Então acho que os principais seria mais isso mesmo. O processo criativo também, a gente usou o Behance para pegar um pouco mais de criatividade, alguns elementos que a gente utilizou também. Uma coisa também que a gente utilizaria, não sei se ainda usam, mas para dar um pouquinho mais de um ar da identidade visual da Atlética, podemos botar um pouquinho aqui, isso aqui a gente usava bastante antes, vamos botar um pouco fora da margem, porque já não é um elemento principal, vamos tirar do caixa alta, porque ele... Opa, tá o caps lock ligado aí, também não adianta. Aqui, algum detalhezinho a mais, sabe? Então, são alguns pequenos detalhes que fazem muita diferença no teu design total. Às vezes eu quero aumentar um pouco mais a transparência. Isso, agora ficou um pouquinho mais legal, sabe? Então, o Canva tem bastante ferramenta, assim, que tu pode mexer. Os designs prontos também podem te dar bastante sugestão de como utilizar. Mas, para Atlético vai ser um pouco uma pegada diferente. E os principais itens aqui, acho que eu dei uma mostrada. E daí tem uns atalhos um pouco mais diferentes. Por exemplo, tu aperta R para botar um quadrado, um retângulo. Tu aperta L para tirar uma linha. E nessa linha tu consegue mudar ela de pontilhado, de mais grosso, mais fino também. Mas são alguns elementos gráficos um pouco mais menos importantes assim também. Mas as principais ferramentas do Canva seriam essas, além de duplicar, a gente pode ocultar aqui se a gente está fazendo alguma apresentação, essa seria a minha principal, essa aqui também, mas essa aqui não faz sentido usar. A gente vai lá e oculta essa página, e quando eu clicar ali para apresentar, ela não vai mostrar também, sabe?
Então, a gente pode dividir os nossos designs em pastas para deixar um pouco mais organizado. Se a gente tem a CO de produtos vem aqui e cria uma pasta só para ela e joga todos os designs, todos os uploads para lá, porque a gente sabe que esse uploads aqui do Canva é uma bagunça. Todo mundo vai utilizar ao mesmo tempo e ninguém vai saber onde estão seus próprios arquivos. Então, criando as pastas aqui, a gente já consegue deixar tudo juntinho e separado para utilizar. Então, sempre lembrar de usar ali as cores principais que a gente tem da Atlética dentro do Brand Book. Aqui a gente consegue extrair as cores das fotos, se a gente quer que o elemento principal seja ele, então tudo vai fazer sentido. Uma outra dica também é esse site que chama Adobe Color. E nesse Adobe Color, às vezes a gente tem uma cor principal e não sabe qual que seria a complementar. E a gente pega, adiciona aqui, e a gente tem meio que um mapa. Claro que eu não vou conseguir abrir agora. Aqui, visitar. Agora abriu. Então, se a nossa cor principal ela é essa aqui, a gente vem aqui e pega o código dela, joga no Adobe Color, aqui no meio, porque é a principal. Sai daqui. Salvar. Peraí, abrir um negócio aqui. Extrair tema. Lógico que não tá ainda. Aqui. Clica aqui no alterar cor, joga a cor que a gente tinha definido antes, que é essa aqui na verdade. E pronto. E aí daqui disso a gente consegue daí mudar os tons e ela vai mostrar qual cor que casa com qual. Isso aqui é uma dica bem legal também para montar os designs. Então acho que era mais isso, as principais ferramentas do Canva, a ideia do processo criativo e também alguns pontos principais ali do marketing para entender também a psicologia por trás, né? Então, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, alguma outra ferramenta também que não tenha sido utilizada? Cara, sensacional, viu? Tipo, eu gosto do Canva, que ele é bem intuitivo e quem é curioso consegue se virar, assim, sabe? Foi demais. Se virar. Uhum. Mas as dicas que tu deu vai me economizar um tempo, me deu uma animada, assim, de até produzir mais, sabe? Isso que é legal, né? mesmo. Pô, valeu aí, legal. Curtiu. E é que nem você falou, cara, é muito intuitivo, assim, sabe? Tem tudo bem mastigadinho, principalmente ali com os presets que tu tem, né, de pastas. Então, qualquer um consegue brincar ali e espero que esse treinamento aí tenha ajudado um pouquinho mais a economizar tempo e também ajudado aí no processo criativo do pessoal para fazer umas publicações um pouco mais legais. Muito, muito boas dicas. Até de pegar inspiração, não fazia ideia desse Behance. Muito legal. E acho que dúvida não tenho. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Ia falar, dúvida eu também não tenho. Mas, tipo, nossa, tem muita coisa que você fez aqui que eu não tinha ideia que existia. Tipo, sim, muito. Nossa, coisas assim que se eu soubesse, acho que pouparia no mínimo umas 2-3 horas dos últimos posts que eu fiz. Tipo, sem brincadeira. Mas, tipo, muito bom. Tipo, muito, muito, muito bom mesmo. Que bom, curtiu. A ideia é essa sempre, cara, porque, pô, eu já fui do marketing também, eu sei quanto tempo que toma, assim, tu pegar e fazer um post, assim, às vezes com umas dicas tão pequenas, assim, sabe, tu consegue economizar um tempo enorme, assim, e melhorar teu design final, né. Que bom, e valeu. Cara, é muito massa, e que nem tu falou, coisas pequenas, relativamente pequenas. Eu sou curiosa, eu gosto de mexer em slide, e para fazer, por exemplo, a apresentação de candidatura na eleição, eu, passei o dia inteiro fuçando. E coisa simples, a gente vai escrever alguma coisa e faz como rascunho, não cuida muito a letra e tal. E aquilo ali só de clicar e deixar tudo em letra mais que eu não fazia ideia. Porra, nem fale, cara. Aquilo ali ajuda demais. Porque senão eu teria... Eu fiz de voltar, às vezes, ter que escrever uma coisa tudo de novo, porque eu não sabia como fazer aquilo. Então, são dicas pequenas que otimizam muito tempo, né? Foi muito massa. Perfeito, é isso mesmo, cara. É a ideia mesmo, é economizar o tempo de vocês aí, que eu sei que é puxado pra caramba, né? E, cara, eu não sei se já tinha o Canva e todas essas tecnologias quando você tava, porque eu sei que é bem recente até o Canva. Né? A maioria teve, cara, pra falar a verdade, mas poucas coisas assim, aquele de mexer esse aqui, né, esse efeito de girar. Ele não tinha, o gradiente não tinha também, mas a maioria tá lá desde sempre, só falta, assim, pegar e fuçar mesmo, sabe? Faltava alguém chegar e te puxar e falar, pô, clica ali pra tu ver o negócio, sabe? E aí vai te salvar. E tu chegou a aprender algum outro aplicativo, algum software com a Atlética?
Cara, também tem um do Adobe, que é o Adobe Express, que é estilo Canva, que tendo o Canva Pro mesmo, o Canva vai ser melhor. Mas pra quem não tem o Canva Pro, é uma alternativa muito boa, gratuita também, mas eu também aprimorei bastante meu Photoshop, sabe? Porque às vezes, eu que fiz a caneca, por exemplo, eu não podia fazer só no Canva. O post, beleza, dava pra fazer por aqui, mas pra enviar pra quem vai produzir a caneca, daí não dava também, sabe, pro fornecedor. Daí fui obrigado, assim, a ter uma experiência um pouco melhor. Eu tentei até o Illustrator, mas aí também não foi pra mim. Eu deixei com a Leila, que ela mexe um pouco melhor. E aí foi isso. Massa, massa. Isso que eu ia perguntar, quando vocês faziam a caneca, tirante, essas coisas, o aplicativo que vocês mais usavam era o Photoshop? Cara, pra mim, pelo menos, era o próprio Canva. Porque o que eu gostava de fazer? Eu gostava de fazer bem assim, eu deixava muito o esboço, sabe, dentro do Canva. Porque eu pego ali e testo uma coisa e com a facilidade que o Canva traz pra tu botar uma coisa em cima da outra, ir testando, girando as coisas, nem o Photoshop traz isso, sabe? Então todo esboço eu fazia no Canva e quando eu tava, tá, é isso. Aí sim eu vou pro Photoshop, sabe? Porque ele é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil de mexer. Então eu principalmente usava o Canva. Quando eu conseguia evitar de usar o Photoshop, eu preferia, sabe? Pela facilidade que ele tem. E tendo o Pro ali, porra, ajuda muito. Lógico que tem algumas ferramentazinhas assim que faltam no Canva, se precisar vetorização, você não vai conseguir fazer, né? Mas pra fazer o esboço ali é muito mais fácil que qualquer outro aplicativo, né? Cara, eu acho que era isso, então não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Queria agradecer pela presença, por continuar fazendo essa atlética gigantesca, né? Mesmo não estando na gestão, ainda tu é muito atlética. E, pô, obrigado por compartilhar seu conhecimento também. Foi muito bom, aprendi bastante hoje. Queria agradecer pelo seu tempo, que deve ser valioso. Nada que... Pra Atlética sempre tem tempinho. Mano, conta com a gente também, sempre que precisar de alguma coisa. Espero te ver aí pelos halls. Com certeza. E é nóis, Mas, mano. valeu aí, obrigado por ter chamado, uma honra, assim, poder continuar fazendo parte da Atlética, mesmo não tendo na Atlética, sabe? Fico muito feliz aí, sempre que precisar de alguma mão, vou estar sempre disponível. A gente tem aquele grupo do pessoal do MKT também, vou estar sempre disponível ali, se precisar de alguma mão. E muito feliz, cara, uma honra aí ter participado aí do treinamento, espero que tenham gostado mesmo. Valeu aí pelos elogios, pelas palavras, tamo junto demais. É nóis. Só não esquece que a patinha é sempre pra baixo, tá? Tô acostumado. Eu ia fazer essa colocação, né? A pata Perfeito, não é pra perfeito. cima. Pata pra Vamos baixo, tirar, né? Vamos tirar um printzinho pro LinkedIn, então. Bora, com certeza. Deixa eu Bota tirar na capa ali da apresentação. Boa. Deixa eu tirar aqui. Aprendeu, né, Zinho? Deixa eu... Aprendi ontem. Liga a câmera aí, todo mundo aí. Ai, meu Deus, peraí. Bora. Deixa eu botar. Pois é, peraí. Peraí. Senão vai ser o Dinizão aqui só. Não, dá pra abrir. Porque eu não consegui meu notebook. Mas peraí, que eu tô me ajeitando. Eu tava encostadaço aqui. Fechou. Boa. Ai, meu Deus do céu. Quando a gente for tirar, é só avisar. Fechou. Peraí já, porque a minha mão eu não consigo fazer o pato automaticamente, ela tem que ser moldada. Cara, é o maluco no busão, mano. Que funciona. Olha o que a Atlética faz com o cara, pô. Que isso? Tá Tem mutado. que querer, né, PH? Tem que querer. Tá mutado, paizão. Tem muito que querer. Tem muito que É querer. isso, cara. Marketing por amor, fala. É isso aí, cara. Vamos tirar um printzinho. Bora. 3, 2, 1. Segura agora. É pra segurar, eu não segurei. Deu certo. Segurei. Não, tá. Deu certo. Os caras não falam, fica aqui até amanhã. Obrigado, Deixa eu aí, mesmo, depois viu? manda essa fotinha aí. Eu publico Pois ali é. também, mas valeu aí. Uma honra aí ter participado aí. Valeu, rapaziada. É nóis. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, boa Obrigado, noite. pessoal. Até mais.